Muito bem, bom dia a vocês. É tão bom a gente começar o sábado bem cedinho, não é? Assim a gente aproveita mais o sábado. Aqui em casa a gente costuma acordar cedo, então para mim não é nenhuma dificuldade levantar às 5 da manhã, porque esse é o horário que a gente desperta aqui mesmo. É um hábito da gente, e agora que chegou o verão aqui no hemisfério norte, é ainda mais agradável, porque os dias começam mais cedo, a janela fica clara. E aí convidando a gente a sair da cama e começar o dia. E é melhor ainda quando a gente começa o dia adorando a Deus, lendo a sua palavra, meditando nela. E se a gente tem o privilégio de fazer isso na companhia de outras pessoas, ainda melhor, mesmo que seja através de uma plataforma digital. Espero que vocês estejam me escutando bem aí. Nós vamos meditar nesta manhã num verso ou dois versos bíblicos que são bastante conhecidos da maioria de vocês. Creio que alguns até sabem esse verso de cor. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar então o tema da minha breve meditação é confiança e dependência de Deus, que é um tema agradável de estudar, uma vez que nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa vulnerabilidade como ser humano. Nós aprendemos a meditar nesta confiança em Deus e dependência dele. Quanto mais nós enxergamos a nossa própria situação, mais nós somos convidados a olhar para o alto e ver como é Deus, né? Quanto menos nós olharmos para o tamanho do homem e mais olharmos para a grandeza de Deus, melhor para a nossa saúde emocional e espiritual. Então, o verso que eu quero trazer para vocês, os dois versos, estão em Provérbios capítulo 3. Eu vou ler este verso em três versões. Nos ajuda a ampliar a visão do texto bíblico. A primeira versão é a versão revista atualizada no Brasil, que é uma versão mais tradicional, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a versão mais tradicional. Quantos de vocês já meditaram neste verso e talvez já decoraram esse verso? É tão profundo, tão breve e direto, né? A nova versão internacional diz: Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Também é muito parecido com a outra versão. Mas essa versão aqui é a versão na linguagem de hoje. Notem que interessante. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo. Interessante, não é? Abre bastante a nossa visão quando a gente compara as versões da Bíblia. Talvez esse é o primeiro passo quando a gente quer estudar um tema bíblico, é pegar umas três ou quatro versões e ler calmamente esse texto. Isso amplia a nossa visão daquele texto. Mas vamos continuar o nosso estudo aqui. Qual é a implicação, não é? A situação de confiar. Todos nós estamos sujeitos à confiança, ou seja, nós colocamos a confiança em algum objetivo, algum objeto. Então, primeiro a gente pode colocar a nossa confiança na inteligência, na sabedoria, nos talentos, na experiência. Nós podemos colocar na força e determinação para o trabalho. E como a gente aprende esses passos ao longo da nossa vida, desde que somos crianças, adolescentes, nós aprendemos a desenvolver ao máximo a nossa capacidade, os nossos talentos, a nossa experiência, inteligência. Vamos à escola, enfim, tudo isso é um convite. Olha, você precisa aprimorar as suas habilidades.
Segundo, a partir do momento que você começa a trabalhar, você vai confiando no trabalho também, porque o trabalho é algo digno e quanto mais você trabalha, mais você vê, desculpa, mais você vê a importância do trabalho em prover as suas necessidades, a dar um significado para a sua vida, a também projetar um futuro para você. Então, tem algo positivo em determinação para o trabalho. O terceiro é pessoas. Ao longo da vida, a gente aprende a amar pessoas, a confiar nelas, a entregar certa, ah, certos segredos a essas pessoas. Enfim, nós aprendemos a desenvolver uma relação de extrema confiança em pessoas. E número quatro, os bens, né? Ao longo da vida, você acumula poucos ou muitos bens, não importa, mas você pode amar esses bens, você pode dar importância a eles, e claro, a sua casa, o seu carro, as suas coisas. Tudo isso são eh, lugares que você coloca a sua confiança. Você tem esse impulso para confiar. Se você não coloca a confiança em Deus em primeiro lugar, você vai colocar uma dessas aqui em primeiro lugar. Com certeza. Nós podemos colocar a nossa confiança nos nossos talentos, nas nossas experiências, podemos colocar a confiança na força e determinação para o trabalho, nossa capacidade produtiva, podemos colocar a nossa confiança em alguma pessoa e colocar a nossa confiança em bens. Então, esse é um impulso. Não há como você dizer assim, eu não confio em nada, não confio nem em mim mesmo. Alguns podem até dizer isso. Mas não há como você não confiar. Em alguma coisa você vai confiar, até mesmo no seu, na sua dúvida ou no seu asceticismo. Eu confio de que não há nada para confiar, não é? Então, todos nós temos esse impulso para confiar. E existem dois erros fatais na confiança. O primeiro erro é confiar no discernimento pessoal. Por isso que Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: não se estribes, não te estribes no teu próprio, na tua própria confiança, no teu próprio entendimento. Em Jeremias 17, versículo 9, diz que é enganoso o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Então, não confie no seu próprio coração, na sua própria consciência, no seu próprio discernimento. Ele jamais deveria ocupar o primeiro lugar nas suas tomadas de decisões. Não confie. Nécio é aquele que confia no seu próprio coração, diz Provérbios capítulo 28, 26. Então, nós deveríamos desconfiar das nossas próprias opiniões. Não é que você tem que ter medo das suas opiniões, não é isso. Você tem que ter muito critério ao pensar nelas, especialmente quando você vai expor as suas opiniões. Você deve expor suas opiniões, mas depois de uma reflexão e de orações, porque aí você estará confiando não na sua opinião, mas confiando no Deus que te deu a capacidade de encontrar aquele caminho, aquela sugestão. O segundo erro fatal é confiar no ser humano. Lembre-se que há uma tendência, um impulso para confiar em pessoas, em seres humanos. Jeremias, outra vez, disse: Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Notem, essa também é uma advertência muito séria. E nesse verso aqui, ao mesmo tempo, o personagem desse verso diz assim: ele é maldito porque confia no homem e aparta o coração do Senhor. Né? A gente deve confiar em pessoas, sim. A gente aprende ao longo da vida que você vai precisar confiar em pessoas. Quando você vai num médico, você tem que confiar naquele médico. Você entrega um carro para arrumar, você tem que confiar naquele mecânico, em algum profissional que você contrata para fazer qualquer serviço. Você tem que ter confiança. Mas notem, a confiança no homem apartada
do Senhor, ela é uma maldição. O Senhor tem que estar no meio dessa confiança. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, versículo 7. Muito bem, vamos agora rapidinho analisar os versos que nós trouxemos para hoje. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Primeira parte do verso é confie no Senhor. Ellen White diz assim: a única confiança que nos salva é abraçar a Cristo como Salvador pessoal e receber seus méritos. Notem. A única confiança salvadora é abraçar a Cristo e seus méritos pessoais. Abraçar a Cristo como nosso Salvador. Então, primeira parte do verso, confie, confie no Senhor. A segunda parte, ainda dessa compreensão, é um texto que me veio ah, há alguns dias. Esse texto, ele foi escrito, ou foi proferido num dos sermões de Dwight Moody, um grande evangelista americano. Ele disse assim: confia em ti mesmo e te decepcionarás. Confia em teus amigos e eles te deixarão. Confie no dinheiro e verás que ele se acaba. Confie em sua reputação e alguma língua maldosa a destruirá. Mas confie em Deus e nunca serás decepcionado, nem aqui e nem na eternidade. Muito profundo esse comentário, esse pensamento de Dwight Moody. Ele explora nesse texto todos os tipos de confiança. Ou a confiança em si mesmo, a confiança nos amigos ou em pessoas, a confiança nos bens e dinheiro, confiança na sua própria reputação, comparado com a confiança em Deus. A única confiança, então, que nós não é, que nós não seremos decepcionados é a confiança em Cristo como nosso Salvador pessoal. Vamos então para a segunda parte do verso. Não se apoie em seu próprio entendimento, ou não te estribes no teu próprio entendimento. Ah, as maiores vitórias a favor da causa de Deus, diz Ellen White, ou do cristão em particular, não são as ganhas pelo talento ou educação, mas pela riqueza ou o favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte do Todo-Poderoso. Você já deve ter lido esse texto. Esse texto é repetido em muitos livros de Ellen White. Ele retrata bem isso, as vitórias que a gente busca. Vitórias sobre algum problema que nos amargura ou nos traz angústia. Vitórias sobre algum pecado. Vitórias na vida profissional. Vitórias nos nossos relacionamentos. Essas vitórias são obtidas quando nós nos lançamos e clamamos a Deus, cheios de fé e agonia, nós lançamos mão do braço forte do Todo-Poderoso. Se chegarmos a Deus convencidos de nosso desamparo, diz Ellen White no livro Caminho a Cristo, página 96. Desamparo e dependência, tais como somos, e com humildade, confiante e fé, fizermos conhecidas nossas necessidades àquele cujo conhecimento é infinito. Ele pode atender e atenderá ao nosso clamor e fará a luz brilhar em nosso coração. Podemos não sentir seu contato visível, mas sua mão estará sobre nós em amor e compassiva ternura. Que lindo esse pensamento também. Vamos adiante no verso, no estudo do verso. Terceira parte do verso diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Obreiros Evangélicos, página 259, Ellen White diz assim: aquele que confia em Deus
sabe que Ele quer o melhor. Assim, em lugar de nossos próprios caminhos, somos levados a preferir os seus, né? Muitas vezes a gente aprende isso de modo fácil, outras vezes a gente aprende com muita dor e luta. A gente aprende quando a gente teimosamente escolhe os nossos caminhos, toma as nossas decisões e a gente acaba se dando mal. E aí a gente volta lá no ponto de partida e olha para Deus e diz: Senhor, errei. E errei feio. Reconheça que Deus é aquele que pode levar você nos melhores caminhos. E a quarta parte, última parte do verso, diz: Ele endireitará as tuas veredas. Curioso é que quando você dirige um carro, não sei vocês, mas eu prefiro dirigir numa estrada que não é só uma reta, não é? Que tenha várias curvas, porque as curvas te mantêm desperto, né? Você dirige um carro numa linha reta, você pode cair em sono. Isso é preocupante, né? Eu prefiro não aquelas curvas tão acentuadas, mas que alguma curva tire a monotonia da vida. Mas o que levou o sábio a escrever essa frase, ele endireitará suas veredas, é a topografia característica em Israel. Topografia acidentada, curvas, e talvez hoje, né, você pode ir a Israel, você vai ter túneis, você vai ter ótimas estradas, mas nenhuma delas tem uma linha reta. Mas o sábio escreve aqui que Deus endireitará, ou ele vai tornar a sua vida uma linha reta. Ou seja, o que é uma linha reta? É o caminho mais curto, mais fácil entre um ponto e o outro. Entre a distância entre A e B é uma linha reta, né? E isso significa que Deus vai facilitar as coisas entre o ponto A e o ponto B, onde você está e onde você quer ir. Se nós confiamos, não confiamos em nós mesmos, confiamos em Deus, não confiamos no nosso próprio julgamento e buscamos a Ele, Ele vai sim endireitar essa linha que nos separa daquilo que a gente quer alcançar. Ele endireitará as suas veredas. Eu sei, ó Deus, disse Jeremias 10:23, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Notem. Que interessante, né? Nem o que caminha dirigir os seus passos. Hoje a gente está tão acostumado com esse auxílio dos GPS, né? E esses aplicativos que nos levam de um lado ao outro. E você pensa, como é que há 20 anos eu andava por esse mundo afora e não tinha isso, né? Como é que a gente conseguia? Mas como é bom a gente ter um GPS que nos leva a um lugar que a gente nunca foi através de um trajeto complexo, com muitas interseções e muitas variantes, e, enfim, quão útil é um GPS. Eu não consigo ficar sem. Creio que você também não consegue ficar sem um GPS. E como é que nós podemos ficar sem o nosso GPS celestial, né? Que nos ajuda a chegar aonde a gente precisa chegar, e melhor ainda, de acordo com esse texto, nos ajuda a ter um caminho direto, né? Sem sinais, sem sinaleiro, sem semáforo, né? Sem nenhum problema de trânsito, sem nenhum problema de barreiras em que você tem que parar e esperar, sem nenhuma construção naquela estrada que torna o tráfego lento, sem nenhuma rush hour, que é um problema que em muitos lugares, muitas cidades, né? Então Deus sabe, ele determina o caminho, ele dirige os passos, ele vai dirigir. Curiosamente, Deus pode escolher caminhos difíceis para nós. Curiosamente, ele pode até nos dirigir por meio de um deserto, muitas vezes. Mas se ele assim o faz, é porque esse é o melhor caminho para a nossa trajetória, para a nossa educação, para o nosso fortalecimento espiritual.
Qual é a conclusão que chegamos então desses dois versos bíblicos que acabamos de estudar? Se consagrarmos a vida a seu serviço, nunca seremos colocados numa situação para a qual o Senhor não haja tomado providência. Seja qual for a nossa situação, temos um guia para dirigir o caminho, sejam quais forem as perplexidades, temos um infalível conselheiro. Qualquer que seja a dor, a privação ou a soledade, temos um amigo conosco. Que maravilha, não é? Que lindo isso. Não importa o momento que você está passando agora. Não importa as decisões, a seriedade das decisões que você precisa tomar, ou a complexidade do problema que está diante de você. Aqui diz que não importa a situação, nós temos um guia. Nós não estamos sós. Esse guia, ele vai nos conduzir, porque ele é um amigo que está conosco. Assim, amigos, hoje nós estudamos dois versos bíblicos tão ricos e eu desejo que esses versos estejam no nosso coração nesse dia e durante a semana que vem pela frente. Como é bom a gente despertar todas as manhãs e dizer, Senhor, endireita as minhas veredas, né? Não quero confiar no meu próprio juízo, na minha própria inteligência, nem, eh, nem me deitar na capacidade que eu tenho, relaxar, porque eu sou tal, eu faço, eu realizo, eu consigo, eu sou um trabalhador dedicado e contra a força do trabalho não há nada que pode resistir, possa resistir. Enfim, há muitas coisas que a gente pode colocar neste meio entre nós e Deus, né? Confiança, como nós vimos a princípio. Mas vamos confiar em Deus, porque Ele é o único que pode nos conduzir no caminho certo, seja ele um caminho difícil ou fácil, mas Ele vai nos levar aonde a gente deve chegar. Que Deus fortaleça cada um de nós e nos abençoe. Amém.